Tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho de como funciona o processamento em lote no Kafka, né? Mas afinal, o que é o processamento em lote? Então imagina que eu tenha que levar 20 mensagens do ponto A para o ponto B. Seria muito mais rápido se a gente não precisasse pegar de uma em uma mensagem, pegasse uma mensagem do ponto A, levasse para o ponto B, depois voltasse novamente para o ponto A, pegasse mais uma mensagem e levasse para o ponto B. O lote seria se a gente fosse para o ponto A, pegasse 10 mensagens, entregasse essas mensagens para o ponto B e depois retornasse para o ponto A novamente, pegando mais 20 mensagens. Fazendo isso, a gente ganharia um tempo relativo, porque a gente reduz a quantidade de idas do ponto A para o ponto B. Então, a gente tem um ganho de tempo e que é um tempo de performance, né? Aqui, eu criei esse projeto para a gente colocar e entender esse processamento em lote na prática. Então, eu criei uma aplicação Spring Boot. A gente tem aqui um REST Controller que basicamente eu recebo um tamanho do lote que eu quero, aí eu percorro e posto essas N mensagens no Kafka, e eu tenho um listener aqui que lê cada mensagem e persiste no banco de dados. Tem aqui o nosso receiver que ele vai ler, converter numa mensagem e persistir no banco de dados, que é no nosso caso o MongoDB. O Kafka, por padrão, se a gente utiliza as configurações default, ele processa para a gente em lote de 500 em 500. Então, ele vai lá pegar 500 mensagens de uma vez só e vai processar esse lote. Aí depois ele pega mais 500 mensagens e processa esse lote novamente, esse novo lote, né? Então, utilizando as configurações padrões do Kafka aqui, vamos ver como que vai se comportar o nosso projeto. Então, eu estou subindo aqui o nosso projeto. Eu vou vir aqui, eu vou postar 10.000 mensagens na fila. Vou chamar o waypoint aqui. Processou as 10.000 mensagens. Aqui o nosso consumer já está entrando em ação. Está lendo essas mensagens e persistindo na base de dados. Então foi finalizado. Então eu vim aqui, eu criei uma query para a gente conseguir metrificar isso, né? Pegar o maior, o primeira data de inserção, a última data de inserção e ver qual que é a diferença de tempo entre elas, né? Então, aqui no nosso caso, a gente processou as 10.000 mensagens em 25 segundos. É um tempo até que relativamente bom. Então, vamos fazer assim, vamos reduzir o nosso lote, vamos diminuir o tamanho do lote para ver se vai influenciar nesse tempo total aqui. Mas antes eu vou limpar a nossa base para ter a métrica, né, não ser afetada. Então, eu já limpei aqui a nossa base. Eu vou vir aqui nesse projeto, eu vou parar ele. Eu vou vir aqui no Properties. Vou mudar aqui o tempo default do lote, né? O tamanho do lote. Isso aqui, esse valor já é o default, né? Se a gente não tivesse nenhuma property, ele já assumiria 500 por padrão. Eu deixei aqui só para facilitar a nossa vida de exemplo, né? Eu vou diminuir aqui o nosso lote para 1. E vamos subir a nossa aplicação. Então, vamos marcar o tempo aqui, né? Vamos ficar 25 segundos. Foi o tempo do nosso processamento de 500 em 500. Nosso projeto subiu e vamos novamente postar mais 10.000 mensagens. A gente postou as mensagens e agora o nosso consumer está em ação. Está processando as mensagens.
processo finalizado. Então, vamos consultar aqui na nossa base e vamos ver qual que é a nova métrica, né? A métrica antiga foi 25 segundos e processando de lotes de 1 em 1, qual que é o tempo? 53 segundos, né? Praticamente um pouco mais que o dobro que a gente levou para consumir essas mensagens, né? Mas qual que é o ponto de atenção que a gente precisa ter, né? Logicamente, é um benefício muito grande a gente processar em lotes, mas isso também tem seu calcanhar de Aquiles, né? Porque qual que é o comportamento do Kafka hoje? O Kafka, ele tem um tempo máximo para processar aquele lote completo. E aqui, se a gente olhar na documentação do Kafka, esse lote completo de 500 mensagens, que é o padrão, ele tem que ser processado em 5 minutos. Se ele não, que dá 5 minutos em 500 mensagens, dá aproximadamente 0,6 segundos. Então, o que acontece? Se o nosso Kafka não conseguir processar o lote nesses 5 minutos, ele vai processar novamente o nosso lote. Então, ele vai ler novamente a primeira mensagem. Ele entende que aquele lote ele foi um lote mal sucedido. Então, ele processa novamente todas as mensagens, né? Então, vamos aqui mudar, só para a gente ter um tempo. Vamos diminuir esses 5 minutos. Vamos colocar um tempo bem inferior para ver esse comportamento na prática, né? Então, a gente vai para a nossa aplicação aqui. Vamos deletar as mensagens para ter uma métrica não ser afetada, né? Então, vamos adicionar aqui a nossa propriedade de tempo do lote. Então, vou jogar aqui 3.000. Vamos colocar um lote de 500, que é o default. E para a gente ter um valor mais significativo ainda, eu vou deixar o nosso consumir um pouco mais lento. Então, eu vou adicionar uma thread aqui de 100 milissegundos. Então, vamos lá. O nosso tem uma thread aqui que vai atrasar o processamento das nossas mensagens. E o nosso lote aqui, eu reduzi significativamente o tempo de resposta, né? Que ele precisa processar tudo. Então, vamos ver como que a nossa aplicação vai se comportar. Processar novamente as 10.000 mensagens. Está processando. Viu que deu um erro aqui, agora ele está processando novamente as mensagens, né? Então, ele está processando novamente. Deu problema no lote, ele já está processando tudo novamente. Qual que é o problema disso, né? Se a gente vir aqui na nossa base de dados, a gente vai ver que tem mensagens repetidas. Então, a gente já viu dois problemas, né? Primeiro, é que a gente está processando novamente a mesma mensagem, a gente está duplicando os registros aqui na nossa base de dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, se a nossa aplicação tem um consumer lento, se a gente vê que ele faz uma requisição externa para um sistema que não é de controle nosso, a gente tem que, é uma boa prática a gente reduzir esse tamanho de pool, né? Se for algo mais crítico. Então, o ideal seria a gente ter um tempo médio de processamento de mensagens. A gente precisa ver se essas mensagens, se esse lote, essa soma, né, do tempo médio, pelo tamanho do nosso lote, não está passando do tempo máximo aqui do pool. Então, a gente tem que fazer sempre essa continha. Às vezes, diminuir o valor do pool. Às vezes, 500 mensagens ele não processaria em 5 minutos, mas 50 mensagens ou 10 mensagens ele processaria.
Então a gente vai ver aqui que aqui vai ficar um loop eterno. A gente vai ficar processando mensagens aqui e nunca vai terminar, né? Nunca vai processar o tempo, as mensagens em tempo hábil, porque eu coloquei aqui um thread, né? Um sleep, thread sleep, que ele nunca vai processar mais devagar que isso, né? Então vamos parar aqui o nosso listener. Se a gente tirar a nossa thread sleep aqui e a gente voltar para as configurações padrões, vou até tirar aqui, a gente vai ver que ele vai ler novamente a mensagem 1 e aí sim ele vai conseguir processar todas as mensagens que estão lá no Kafka, né? E como ele fica processando várias vezes o mesmo lote quando acontece problema, vai só aumentando o lag, né? Porque novas mensagens estão chegando, só que o Kafka, o listener, ele não está dando conta, porque o processo está lento, né? O listener está lento e está consumindo mensagens num tempo inferior ao tempo que ele está parametrizado, né? Então aqui a gente voltou para as configs padrões, a gente vê que tem problemas. Processou todas as mensagens novamente. Só que se a gente for aqui na nossa base de dados, a gente ainda vai ter mensagens duplicadas, né? Então é uma coisa que a gente também tem que pensar na hora de a gente criar o nosso listener. A gente tem que pensar, mas qual que é o comportamento se a gente processar duas vezes a mesma mensagem, né? Deveria realmente persistir duas mensagens na base? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? E fazer a tratativa pensando em possíveis problemas também. Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do comportamento em lote do Kafka, né? Essas configurações aqui, todas as configurações padrões, elas estão disponíveis na documentação do Kafka. Vou disponibilizar o link para vocês. E eu vou também disponibilizar esse projetinho aqui para vocês poderem conseguirem testar também e fazer esses mesmos testes na casa de vocês também. O vídeo de hoje é isso e espero que vocês tenham gostado. Um abraço.